dia 30 de julho de 2017, domingo. Olha, eu não sei se a rodada foi boa ou não foi boa para o Marcílio Dias. Foi boa, né? Venceu. É importante. Se foi boa por um lado, com a vitória 3-2 em cima do Operário, fora de casa, foi péssimo pela goleada da equipe do Hercílio Luz, 7-1 em cima do Jaraguá. Por quê? Porque agora o saldo de gol que estava empatado e o Hercílio era líder porque tinha 2 gols a mais marcados, passou a ser 5 a favor da equipe do Hercílio Luz, além dos gols marcados, que também superou. Isso quer dizer o quê? Que o Marcílio tem que, de qualquer maneira, vencer a equipe do Guarani, torcer por um tropeço lá em Jaraguá da equipe do Hercílio Luz, diante desse Juventus que hoje perdeu para o Marcílio, para ir a Tubarão com a vantagem de jogar pelo empate. Porque caso o Marcílio vença, o Marcílio perca para o Guarani, que pode acontecer, e o Hercílio vença, aí acabou o turno, né? E daí o Marcílio fica 3 pontos atrás e vai ficar lá 6, 7 gols, quantos ninguém sabe. Tem que ganhar com diferença lá, já no pau para fazer um gol de diferença. Então, a situação, a vitória foi boa, mas essa goleada do Hercílio Luz não foi boa. Mas, por outro lado, olhando aqui a tabela de classificação e vendo Hercílio Luz com 16, esquece saldo de gol, Marcílio com 16, eu acho que já é um grande feito, tá? Pelo time que foi montado, pelas dificuldades, e nesse embalo aqui, 16 pontos, mesmo que não ganhe os outros jogos, ou empate, um ou outro aí, nesse primeiro turno, acho que o Marcílio Dias vai ser um dos classificados. Porque hoje ele tem, para o 4º colocado, que é o Camboriú, já 5 pontos de diferença. Então, não está tão ruim assim a coisa. Mas se não dá essa goleada, poderia ficar melhor. Os outros jogos aí, resultados normais, né? O Concórdia demonstrando que é um time remodelado e que sob o comando do Mauro Ovelha vem crescendo, 2-0 no Fluminense, que também não é grande coisa. Aqui até que me surpreendeu, o Guarani de Palhoça, em casa, 1-0 só no Operário. É pouco. O Operário é daqueles candidatos a rebaixamento, que acham que ninguém tira isso aí do Jaraguá, né? O Camboriú vê esse jogo, empatou 2-2 com o Barra. Resultado mais justo, sabe? Até os 30 do segundo tempo, estava 1-1, com o Barra sempre na frente, fez 1-0, tomou empate, aí o Camboriú tomou empate o empate depois virou e já no final do jogo o Camboriú conseguiu empatar, 2-2. Pelo que pouco apresentaram, acho que ficou de bom tamanho. Aqui o Hercílio Luz já falei, 7-1 em cima desse Jaraguá aí, que o Marcílio meteu 4 aqui no primeiro jogo, e eu disse que era pouco, está provado que era pouco. Não jogava nada, estava comprovado. E o Marcílio, né, que foi lá e ganhou do Juventus. Esses os resultados que nós vamos comentar, vamos mostrar aí a tabela dos jogos de hoje do Campeonato pelo Brasil. Estamos entrando no ar pelo canal 11, TV Futura, TV Univale, o nosso Univale Sport deste domingo. Estamos de volta com o Univale Sport. Desculpa aí, telespectador. Estava no ar aqui, tive que atender o telefone, vou até desligar aqui para não atender mais. Eladio Cardoso, boa tarde. Boa noite. Perdi tudo. Boa noite, Zélio. Perdi tudo o ritmo. Boa noite, Zélio. Boa noite, amigos. É lógico que o Marcílio Dias e a equipe do Hercílio Luz, que ficaram já, desde a semana passada, cotados
como os favoritos a conquistar esse primeiro turno, o Hercílio Luiz aproveitou jogando em casa e, como bem disse o Zélio, aproveitou para melhorar o seu saldo de gol. A equipe do Marcílio Dias fez o que precisava fazer, era vencer o jogo. Então venceu o jogo diante da equipe do Juventus, que é o adversário do Hercílio Luiz, também lá na cidade de Jaraguá do Sul, na próxima quarta-feira, enquanto que o Marcílio Dias vai jogar aqui contra o Guarani. Mas, para mim, vai decidir exatamente lá em Tubarão, quando o Marcílio Dias, na última rodada, vai enfrentar a equipe do Hercílio Luiz. Esses resultados todos são resultados que a gente tinha mais ou menos mapeado e a proximidade do terceiro para o quarto, para o quinto, é 1 ponto, 2 pontos. Eles estão se aproximando naquele bolo ali. E isso dá uma visão. O terceiro tem 13. Tá, mas do terceiro para o quinto tem 11, já é 3 pontos. Tem 11, 10. Aí depois já vem 7, aí já dá 6 pontos. Mas tudo bem, mas mesmo com 7 pontos. Isso aí quer dizer o seguinte, vai chegar todo mundo brigando por aquelas 2 vagas do índice técnico para ir para a final. Não vai ser fácil. Por isso a importância de ser campeão desse primeiro turno. Eu acho que quem está aqui hoje, a gente tem que analisar a coisa friamente, né? Quem está com tudo para ser o campeão é Hercílio Luiz. Hercílio Luiz é o que depende exclusivamente dele, ganhar lá do Juventus. Aí ele vai jogar com o Marcílio. Mas aí não depende só dele, aí depende do jogo do Marcílio. Tá. E se o Marcílio não ganha, perde, vamos supor, pode acontecer, estou dizendo hipótese. Mas não pode acontecer também de o Hercílio Luiz perder para o Juventus lá? Pode. Então, quer dizer, pode. não mas depende a só. probabilidade maior é do Hercílio. Vai e mesmo depender... perdendo, ele vai decidir em casa. Ele vai decidir em casa. Então, e o que tem? Vai decidir em casa? Tem e ele ganhando coisa? de 1-0, ele já entra. E se o Marcílio ganhar de 1-0? Ele tem um saldo. Não, e se o Marcílio ganhar de 1-0? Lá? É. Mal faz capomba na balaia. Ah, não, então não vou nem viajar, então. O jogo de hoje, eu conversei com... Eu não estive no jogo, tá? E não gosto de comentar sem ver. Mas conversei com o Carlos Crispim, que esteve lá. Disse que foi um jogo normal, aquele jogo que o Marcílio Dias vem jogando. Jogo equilibrado, lá e cá. O Marcílio, no primeiro tempo, aproveitou as 2 oportunidades, uma com o Nau, outra com o Yannick. Veio o segundo tempo e a coisa continua equilibrada. Aí, um gol da equipe do Operário. Logo em seguida, veio o terceiro gol do Marcílio Dias, de pênalti. Do Juventus, né? Do Marcílio. Não foi o Operário, foi o Juventus. Juventus, pois é. Você falou Operário. Você tinha falado Operário. Então tá, é Juventus. Leia-se Juventus. Escute-se Juventus. Tudo que ele falar daqui para frente é Juventus. E aí já nos 46, um pênalti, também de pênalti, um a 43, outro a 46, o Operário descontou, o Juventus descontou. Ficou 3-2 para o Marcílio. Acho que o resultado é excelente, porque eu já não estou pensando no Marcílio nem campeão de turno, nem campeão do retorno, tá? Porque para mim, o time do Marcílio continua sendo um time muito fraco. O campeonato é só nossa, do Marcílio, digo nossa, porque o campeonato está muito fraco. E o Elá tem razão, que diz aí que de hoje, do Concórdia para cima, para mim, tirando o Operário, que eu não acredito no Operário, todo mundo tem chance. Tudo tem chance. Pode somar pontos suficiente para, se não for campeão, chegar no índice técnico. Eu acredito mais que o Marcílio Dias vai chegar pelo índice técnico. Já é uma grande coisa, tá? Pelo que foi montado, o prazo que teve para montar o time, as dificuldades que teve para montar. Quem chegar... Eu não acreditava em janeiro, fevereiro, que o Marcílio Dias ia conseguir botar um time em campo. Botou. Não é um grande time, todo mundo sabe disso. Mas está aqui, ó. E 2 que estrearam hoje, embora um tenha feito o gol de pênalti, que é o Schweck, o Yannick fez o gol, meia. Então pode ser um bom prenúncio aí de uma melhora no Marcílio Dias, não pode? Pode. Até eu fiz aqui um comentário semana passada, parabenizando a direção do Marcílio, dizendo o seguinte, você não pode errar por omissão, erre por ação. Então, se os jogadores que estavam aí não estavam correspondendo,
eles tinham condições de trocar, eles trocaram. Trouxeram o Yannick, trouxeram também o Schwenk, e os dois já fizeram a diferença. Não quero saber se foi gol de pênalti ou não, mas já fizeram a diferença. Não quero saber se foi pênalti, eu quero saber que botou para dentro. Fez o gol. E tomara que esse meio aí, esse Yannick acerte, porque daí acertando vai poder municiar lá o Schwenk, que a gente sabe que joga lá enfiado. É um jogador que ele é eficiente na cobrança de falta e cobrança de pênalti na bola parada e demonstrou isso já hoje, foi lá, fez o gol. Então a gente tem que esperar. E quarta-feira, gente, esse campeonato maluco aí, 2 jogos em Itajaí, tá? 2 jogos, um às 15h30, Barra e Operário, e 20h30, Marcílio Dias e Guarani. Eu tenho medo desse Guarani. Esse Guarani já deu tanta aprontada em cima de nós aqui nos campeonatos, lembra, seu Benício? Muito. Mas a coisa está meio engrenada, está mais engrenada para nós. Tanto é que estamos com 3 pontos na frente. E esse resultado aqui hoje do Guarani não é o bicho, não. Ganhou em casa do Operário 1-0. Tá? Acho que a vitória do Marcílio lá fora é mais importante do que essa vitória aqui do Guarani em cima do Operário 1-0. Significa muito mais para o Marcílio. O que eu tenho visto aqui, o Barra, o Guarani não vi ainda, vou ver agora o Guarani na quarta-feira, são equipes que procuram trabalhar bola. E na estrutura na nossa segunda divisão, que é jogo na correria, jogo na maluquice, quem quiser tocar bola vai ter dificuldade para se organizar. Vou botar um negócio para ti hoje. Vai ter dificuldade. O Barra lá contra o Camboriú, deixou o Camboriú dando chutão e tocou a bola, tá? Sim. Tocou a bola e quase ganha o jogo. Ele toca a bola, mas daí ele tem dificuldade Só porque é o seguinte, o adversário dá chutão. Ele toca a bola, mas é um tocar bola improdutivo também. Foi o que aconteceu aqui. Foi o que aconteceu com o Marcílio Fluminense. Vamos ao break e retornando na sequência aí com o nosso Univale Esporte. Estamos de volta com o Univale Esporte. Seu Benício, boa noite. Boa noite, seu Zélio. Boa noite. Seu por quê? Para com esse seu. É a idade, né? Sou obrigado a chamar de seu. Nós temos mais cabelo do que ele, como é que é a idade? Eu queria dizer para vocês, só para ilustrar, que domingo que vem, né, Ercílio e Marcílio... Sim, só quer dizer uma coisa para o senhor. Se esse jogo, não importa saldo de gol, se tiver número de pontos iguais, que o Marcílio tiver chance lá, eu vou ao jogo. Seu Zélio, é o seguinte, é o jogo dos vovô de Santa Catarina. Sim, é o mais velho contra o segundo. O outro mais velho também. O Ercílio Luz é o mais antigo. Antigo, 18. E o Marcílio, 19. Os dois mais velhos. Com referência ao resultado do Guarani e do Operário, o Marcílio também ganhou o Operário aqui com um gol só de diferença. É 2-1 e que aquele pênalti em cima da hora e a defesa do goleiro. Então a gente vê que é como diz o Eladio, e que a gente também está vendo. Não concorda muito com ele. Está tudo equilibrado. Não, é verdade que está havendo já uma disparidade, né? A gente já sabe quem é que vai se destacar, né? Quem é que vai se destacar, mas de uma certa distância também é tudo igual. E um detalhe que, pela campanha que fez a equipe do Concórdia, só o título do segundo turno é que coloca o Concórdia para brigar. Será? Se ele agora for 10, se ele for agora 10 pontos? Ele vai a 10 pontos. Ele ia 10 pontos. Ele pode ir a 13. Ele pode ir a 10 e a 13. Sim, 13. Aí ele vai ficar... Mas acontece que o Camboriú pode ir a 14. Tá, mas vai ficar um ponto de diferença, nós vamos ter 27 disputando. Me diz outra, se ele ganhar os 2 jogos uma aí... outra coisa, são 4. Né? O Ercílio, se o Ercílio ganhar os 2 turnos, por exemplo, ou o Marcílio... E o Concórdia vai jogar com o Jaraguá. Jaraguá, faz 10, por exemplo. Esse aí vai a 10. Vai a 10. Aí ele tem uma última partida que eu também não é uma partida muito... O Barra vai pegar o Operário. O Barra já tem 10. É. Tá? O Barra vai pegar o Operário. O Operário tem 7.
A tendência é o Barra fazer 13. Certo? E da mesma forma, o Guarani vai pegar o Marcílio. Tá. Chegamos lá com o Hercílio Luz campeão do turno, o Marcílio campeão de um segundo turno, aí entra mais 2. Entra 2. Com esses 2 campeões tendo o direito de decidir. Tu quer ver? Na nona rodada. Quarto, segundo contra o... Tu vê bem, a nona rodada. O Guarani e o Barra vão se matar os dois. Na nona rodada. Aqui Guarani Operário e Fluminense. Mas é lá em... O Concórdia, o Camboriú joga com o Jaraguá, deve ganhar. Que o Jaraguá... A última. Concórdia joga com o Juventus em casa. A tendência é ganhar. É ganhar. Então o Concórdia tem 2 jogos em casa, tá? E relativamente não é tão difícil porque hoje são os 2 lanternas, né? O Juventus com 5 e o Jaraguá com 4. Exato. O Concórdia tem o Jaraguá fora, que não é difícil, E o Juventus. e o Juventus em casa. Quer dizer, pode fazer 6 pontos. Vai a 13, entra nesse bolo aqui. Daqueles para classificar dos 4, né? Na minha opinião... Mas o Barra tem condições de subir mais. Mas o Barra tem o Guarani, um ali vai fazer ponto, outro não vai. Ou cada um vai fazer um. Na minha opinião, né, o Jaraguá não termina o campeonato. Será, seu Eu Benito? acho que não. E tem uma coisa, é ruim para o campeonato se ele não terminar, tá? Não, termina. Isso já aconteceu ano passado, teve clubes que tiveram problemas financeiros. O Operário foi um deles que teve problema financeiro. Mas o Eládio... Mas ele foi a trancos e barrancos, ele foi. Mas aí, Uma coisa também fica certo. Se o problema estourar depois da metade do primeiro e do segundo turno, Associação Banca, Federação Banca... Mas vocês para querem nós cuidar ver a nojeira que fica? Ele veio aqui, jogou com o Marcílio fez 4. Agora todo mundo está sabendo que ele se debilitou-se todo. Mandou o jogador embora. Tá? Foi em Tubarão, levou 7. Isso aí já está prejudicando o Marcílio. É porque daqui a pouco vai jogar, se ele não comparecer, é 3. É 3-0. Aí o Tubarão faz 7. Não, mas ele está comentando aqui que a fragilidade do... Ficou do pior Jaraguá, agora. Os outros que estão jogando agora estão levando vantagem. Vantagem. O que o Marcílio Dias vai jogar com ele aqui. O Jaraguá Mas era um outro time. Mas o Jaraguá está frágil desde o começo. Não, mas só que ele já tomou 4 daquele time do Marcílio ali, que era para tomar 7. Mas ele era um time relativamente melhor do que agora. Agora diz que agora caiu tudo, né? Acho que mandaram tudo embora lá. Mandaram 8 ou 10. Mas pior do que aquilo também não tinha. Não tinha o que fazer. Estava no fundo do tacho. Não tem o que raspar. O senhor vê que... Não, e olha a situação da responsabilidade do Marcílio nesse jogo contra a equipe do Guarani, que só a vitória interessa ao Marcílio. Porque também tem uma coisa, se o Guarani... Só a vitória. Só a vitória. Se não ganhar o Guarani aqui, adeus primeiro turno. Se o Guarani vir aqui complicar a vida do Marcílio e ganhar, vai para 16. E ele pega o Barra em casa, ele chega a 19. Mas ele não ameaça não só o Marcílio, como o Marcílio e o Tubarão, o Hercílio Luz, dependendo do resultado. Mas o Hercílio tem o Jaraguá agora. O Hercílio joga com o Jaraguá agora. Não, Juventus. Juventus. Mas é em... Jaraguá. Mas depois tem o Marcílio lá em Tubarão. Eu acho que o Hercílio dificilmente perde o título. Eu acho que o jogo aqui é mais difícil o Guarani enfrentar o Marcílio, mais difícil para o Guarani enfrentar o Marcílio, do que o Hercílio Luz ter que enfrentar o Juventus. Ah, sim, se o Hercílio Luz não passar pelo Juventus também, já foi o turno pro pau, né? Então a responsabilidade do Marcílio, independente lá do Juventus, se o Juventus não conseguir, se o Hercílio não conseguir, uma vitória do Marcílio, o Marcílio fica bem a cavaleiro, vai a 19, vai a 19 e aí vai chegar lá, joga pelo empate lá. E reverte toda essa vantagem. Pelo empate. E pelo que... Por isso eu acredito que vai ter casa cheia na quarta-feira. Pelo que casa cheia? Se der, tomara que dê aqueles 1.600 que deu no primeiro jogo. Tem que soltar 10 baterias de foguete, se der aquilo. Mas, Zélio, é um jogo decisivo, Zélio. Temos um campeonato todo pela frente. Decisivo. O Luque está me passando aqui uma coisa interessante. Falta um jogo, falta o Ponte Preta e Fluminense. Sim. Mas só o Palmeiras ganhou em casa nesse campeonato, nessa rodada.
O Atlético Goianiense ganhou da Chapecoense. O Flamengo e Corinthians empataram. O Atlético Mineiro ganhou do Curitiba. O Sport ganhou do Bahia. E o Vitória empatou com o Cruzeiro. E o São Paulo E o ganhou Santos do empatou com o Botafogo. Grêmio. E o São Paulo ganhou Não, mas do... eu estou dizendo que os de casa, em casa, Pois só, é, pois só é. o Palmeiras ganhou. Mas o Botafogo perdeu também para o Mas perdeu fora, São Paulo. seu Benício. Eu estou dizendo que em casa... Não, o São Paulo era no Milton Santos. Isso que eu estou dizendo, seu Benício. Então ele não ganhou, ele perdeu Eu em estou casa. dizendo que quem que ganhou em casa foi só o Palmeiras. Pois é. Que jogou contra quem? Hã? Que jogou contra quem? Palmeiras jogou com... Ah, também, se não ganhasse, jogou contra o Avaí. Moribundo. Foi 2-0, né? 2-0 e fácil. É, nem começou, já estava 1-0. É. Acho que fizeram um gol no vestiário já. Eu vou chamar o... Dá para chamar a tabela agora ou não? Vê. Dá? Então eu vou chamar a tabela que depois eu tenho convidado para os 2 últimos blocos aí. Vamos lá. Catarinense da Série B, sábado, 15h30, Guarani 1, Operário de Mafra 0. 17h30, Concórdia 2, Fluminense 0. Domingo, 15h30, 15h30 não, Camboriú foi 10h30. 10h30. Camboriú 2, Barra 2. 10h30, Ercílio Luz 7, Jaraguá 1. E 15h30, Juventus 2, foi 15 horas. Juventus 2, Marcílio Dias 3. A classificação, Ercílio é o primeiro 16, Marcílio o segundo também 16, fez 5 gols de saldo. Guarani é o terceiro 13, Camboriú é o quarto 11, Barra quinto 10, Operário sexto 7, Concórdia sétimo 7, Fluminense oitavo meia dúzia, Juventus nono 5, eu acho que ali saiu o Juventus e entrou o Operário ali naqueles 3 últimos. Aqueles ali, né? E o Jaraguá é o 10º com 4. Na Série C, 12º sábado, Macaé e São Bento 0-0, 15 horas. 15h30, Mojimirim 1, Tombense 1. 16 horas, Tupi 3, Joinville 1. Joinville tá mal, hein? Tá feia a coisa, hein? No domingo, 15 horas, Ipiranga 0. Se Ipiranga só empata agora, Bragantino 0. 16 horas, Botafogo 2, Volta Redonda 1. O Botafogo é líder 21, Tupi segundo 22, São Bento terceiro 17, Tombense quarto 17. Volta Redonda é o 15, 16, quinto. Sexto, Ipiranga 15, já teve lá na frente, tá, seu Benício? Já foi líder. Foi. Sétimo, Joinville 15, oitavo, Macaé 12, aí Bragantino 12 e Mojimirim 10 são os 2 da zona de rebaixamento. Série B, sexta-feira, 19h15, Juventude 0, América 1. Como caiu, né? Como caiu? 21h30. Já está fora, tá? Dos 4. 21h30, Paysandu 1, Ceará 2. E Ceará também apanha em casa, ganha fora. Ele é tentadinho. Esse aí foi a outra grande decepção, né? É. Quebraram tudo lá. Quebraram antes do jogo, quebraram depois do jogo, quebraram no meio do jogo. Estão quebrando até agora. Figueirense 0, Vila Nova 1. Goiás 3, CRB 0. CRB também só ameaçou, né? Guarani 2, Londrina 3. Grande surpresa, hein? Guarani vencia 2-0. Paraná 4, Santa Cruz 0. 19 horas, Náutico 1, Criciúma 2. Boa vitória de Criciúma. Para somar pontos, né? Sair dali daquela zona incômoda. Boa 1, Luverdense 0. Está bem, né, Criciúma, já. O América é o primeiro 33, disparou, hein? Vila Nova segundo 29, terceiro Guarani 28, 4 Internacional 27. Quinto Juventude 27, sexto Londrina 27, sétimo Criciúma 20. Criciúma está a 3 pontos, segundo colocado. No meio da semana. E tropeçou um monte em casa, né? Oitavo Ceará 25, nono CRB 25, décimo Paraná 24. 11º Boa 24, 12º Goiás 23, 13º Santa Cruz 23, 14º Oeste 23, 15º, esse caiu, né? Brasil de Pelotas 20, 16º Paysandu 20. Aí vem os desconsolados lá da vida. O Luverdense com 17, 17º, Figueirense não sai dali, engatou ali na lama, 18º 16, ABC 15 e o Náutico, que para mim dificilmente se recupera, 8 pontos. Mas é muito ruim mesmo. Série A, sábado, 16 horas.
Botafogo vencia 3-1, tranquilo. São Paulo foi lá depois dos 30. São Paulo 4-3 no Botafogo. 19 horas, ali, tinha nem graça, né? Era para ver de quanto ia ser. E foi bom porque foi só 2-0. Perdeu só 2-0. Esse pangaré dos infernos aí do Avaí. No domingo, 11 horas, Chapecoense 1, Atlético Goianiense 2, surpresa. Aprontou uma surpresa em casa. 16 horas, Corinthians 1, Flamengo 1. Um jogão, hein? E o Corinthians prejudicado com aquele gol anulado, né? Coritiba 0, Atlético Mineiro 2. Bahia 1, Sport 3. O Sport, depois que o Luxemburgo pegou, tá indo, hein? 19 horas, Cruzeiro 0, Vitória 0. E para dar mais uma mãozinha pro tal de Corinthians, Grêmio 1, Santos 1. Corinthians 41, Grêmio 33, Santos 31, Palmeiras 29, Flamengo 29. Daí para frente, daí para trás, nada mais chega, tá? Sexto, Sport 27, sétimo, Botafogo 24, oitavo, Vasco 23, nono, Cruzeiro 23, décimo, Atlético Mineiro 23. 11º, Ponte Preta 21, 12º, Chapecoense 21, 13º, Fluminense Ponte Preta tem um jogo a menos, tá? 21, Bahia o 14º, 19, São Paulo finalmente saiu, hein? 19, Curitiba 16º, 19. Aí vem Atlético Paranaense 17º, 17, Avaí 17, 18º, Vitória 19º, 13 e 20º, Atlético Goianiense 12. O Vasco e o Atlético Paranaense também tem um jogo a menos. Isso, joga amanhã. Joga amanhã. Vamos ao break e em seguida aqui já no nosso estudo, ele chegou cedo, chegou quase no fim do programa. Fábio Rez, que é o superintendente da Fundação Municipal de Esportes. Voltamos na sequência com Univale Esporte. Estamos de volta com Univale Esportes e eu recebi agora a notícia do Otávio, muito obrigado aí, são o pessoal, né, que colabora com a gente, que o Marcelo Cabo, técnico do Figueirense, foi demitido. Ele deve ter ficado umas 5, 6 partidas por aí. Não ficou mais do que isso. Foi demitido e com ele o gerente de futebol. O gerente de futebol desse time é o Luque que mandou. O gerente de futebol contratou desse time que está aí, trouxe 15 jogadores. É aquele que veio lá do interior do São Paulo, lembra? Sim. Trouxe 15 jogadores. Agora faz o que com os 15? Não jogaram nada. Então, para ser rebaixado, vai tudo embora com eles, quem é que vai pagar? É complicado, né? Aquela coisa de sempre. Sobra para quem? Sobra para o clube, né? Vou falar um pouquinho de esporte amador. E Itajaí teve uma grande conquista, conseguiu, nesse final de semana. Foi terceiro colocado pela primeira vez na história, em termos de joguinhos abertos. Aí vai dizer assim, eu digo sempre que o segundo é o primeiro dos últimos, mas é que o primeiro foi Joinville, esse? Joinville. E o segundo, Blumenau. Joinville ficou com 1 ponto na frente. Itajaí ficou em terceiro. Quer dizer, o que ficou no primeiro dos últimos foi Blumenau. Blumenau. É isso, Fabinho? Boa noite. Isso aí. Boa noite, Zélio, seu Benício, Elado e todos que nos assistem em casa. Para nós foi uma satisfação ir para os joguinhos e representar bem a cidade de Itajaí. Lógico que se vai para uma competição dessa pensando em ganhar. Mas sabe-se também da dificuldade que é competir com os grandes. Sim. E principalmente o financeiro, né? Que atravessam as fundações. Sim. Era esperado isso ou não tinha condições de chegar mais longe? Não, Zélio, a nossa projeção porque Itajaí sempre deslumbrou o JASC, os Jogos Abertos, os outros anos. E os joguinhos era meio um segundo plano, mas esse primeiro momento que a gente assumimos a FEMEL, a gente sempre praticou para fortalecer a base, os joguinhos e a OLESC. E os Jogos Abertos a gente sempre pensou que ia ser os joguinhos e a OLESC ia ser um pulo para os Jogos Abertos. Então, Itajaí sempre pontuou ali entre os 5, 6 nos joguinhos. Nunca ficou em terceiro? Ficou em terceiro em 2015, onde o Itajaí cedeu os Jogos Abertos, os joguinhos.
aonde todas as modalidades já iam automaticamente... daí entrava tudo. Entrava todas e os recursos gastaram bem exorbitante o recurso de 2015 para esse recurso que a gente está hoje. Então, quer dizer, é a segunda vez que conquista o terceiro. O terceiro é a segunda vez. Conquistou uma dentro da cidade Então, e fora, aquele que eu e fora nenhuma vez. E assim a gente gostou bastante que mais de 80% dos atletas que praticaram joguinhos são de Itajaí. Então é um trabalho feito na base e que deu certo nesses joguinhos abertos. E nas modalidades coletivas, nós vencemos o handebol Masculino, vencemos o judô feminino. Judô feminino, vencemos. E o tênis de campo. O tênis, os dois a gente venceu. O feminino e masculino, a gente venceu os dois. E o futsal, a gente, no último jogo contra a Concórdia, que é time de liga, a gente estava muito bem no jogo. Foi por detalhe que a gente não venceu o jogo. Fiquemos em segundo no futsal. E o handebol feminino também ficamos em terceiro. Tinha grande chance de conquistar o título também. E foi questão de detalhe. E o judô, a gente foi muito bem no judô. Pela primeira vez, a gente ganhou joguinhos femininos no judô. O judô foi o Otávio? O Otávio. Foi? Que ele já me mandou aqui o negócio aqui que amanhã eu vou divulgar. O Otávio foi... nosso judô foi um dos melhores da história, assim, feminino em primeiro e o masculino em segundo. A gente pensou que o masculino até ia ser melhor que o feminino, mas o feminino ainda conseguiu alcançar a primeira colocação, porque o Florianópolis investiu muito no masculino. Só uma coisa A faixa etária é de 15 a 19? 15 a 18. 15 a 18. E tem mais 18 isso também. completo? Antes era até 19, agora baixou a idade. Aonde que prejudicou algumas modalidades nossas. Há possibilidade de usar parte desse pessoal também nos Jogos Abertos? Sim, vai Ou ser. tem problema de idade? Não, sim, vai ser usado. Só tem problema de idade entre a Olesc e para os joguinhos. Passou de 15 anos, não pode, menos de 15 não pode participar dos joguinhos. Mas jogos abertos, acima de 15, pode jogar. Até então tem um atleta nosso da ginástica artística, o Robert, ele fez 8 provas, fez 7 ouro e 1 prata. Agora? Agora, Robert. Quantas medalhas de ouro veio? Ouro veio 19 ouros para nós. E então, só esse menino trouxe 7 ouros. Então há possibilidade de aproveitar bem esse pessoal. A gente vai aproveitar, e bastante esse pessoal. Até esse menino, ele vai para os Jogos Abertos na ginástica artística, acreditamos que ele gabarita também um próprio Jogos Abertos. Mesmo com a idade dele, ele vai ganhar os Jogos Abertos como ganhou os joguinhos. Porque financeiramente está todo ele quase no mesmo barco, né? Está ruim para todo mundo, né? E assim, ó, a gente, com a visão agora dos joguinhos que a gente participou, a nossa visão até um pouco assim, já era voltada para a base, agora é mais ainda. Porque a gente não quer praticar as mesmas coisas que era praticar assim, trazer um atleta de fora só para jogar. Só no dia, vem cá, ganhar medalha e deu. Não, a gente quer que o atleta treine em Itajaí, pratique aqui em Itajaí. Se ele, caso for de fora, mas ele tem que morar na cidade. Ele não tem que morar fora para deixar o recurso que ele ganha aqui dentro da cidade. E a teoria isso aí é o que parece que vai ser praticado com todas as cidades do estado que participam, porque não tem dinheiro, né? Acredito que sim, assim, aqui tem mais um pouco de recurso essas cidades mais pontas, Joinville, Blumenau. Você vê que o ano passado, nos Jogos Abertos, o próprio Florianópolis e Blumenau puxaram o freio de mão. Puxaram o freio de mão. Até hoje nos joguinhos, Florianópolis ficou bem atrás. Nós ficamos com 95 pontos, Florianópolis ficou com 50 e poucos. A gente ficou acima de Chapecó, Florianópolis, Criciúma. A gente ficou acima dessas cidades tudo com uma habitação bastante elevada. Quero te fazer uma pergunta, não é muito, já que nós falamos coisa agradável, uma desagradável. Isso é uma matéria no jornal essa semana aí, que a Bolsa Atleta está tudo atrasado. Está atrasado ou não está atrasado? O que está vendo com o dinheiro da Bolsa Atleta? É uma inverdade, Célia. Você sabe que saiu essa matéria? É uma inverdade. Pessoas que não têm credibilidade nenhuma para falar, que estão falando isso aí. A nossa Bolsa Atleta não tem... O atleta ganha hoje, daqui 30 dias ele vai receber, está recebendo, está tudo certo. É porque a outra gestão nós era acostumada a receber dia 5, eu acho, 5º dia útil. Com nós, eles estão recebendo todo dia 15. Então, o outro dia 15 estão recebendo normal, não tem nada atrasado. Só mudou o prazo? Só mudou a data de pagamento. Mas todo mundo recebendo no dia certo que a gente combina. Foi falado para o treinador que falar fora disso, ele está falando a inverdade.
E sobre uma psicóloga que tem na fundação, o que é isso? Não, é uma fisioterapeuta. Fisioterapeuta. É. O que é o problema? O que acontece? O pessoal bate muito, né? No ano anterior, o que eles faziam? Eles davam o cara tinha um cargo comissionado e ele trabalhava como fisioterapeuta. Por que ele trabalhava como fisioterapeuta? É porque não abriu concurso para fisioterapeuta na fundação. Tá. Certo? Certo. Essa moça que foi ajudar nós nos Jogos Abertos, ela é atleta do futebol de campo de salão. Então, ela foi lá nos ajudar. Então, assim, eu até agradeço ela, Nayara, ela foi gratuitamente para lá. E se no próximo Jogos Abertos a gente não tiver nenhum efetivo, eu peço aí para a comunidade, quem for fisioterapeuta e quiser praticar isso aí também, vai de graça também. Rapaz, eu não estou entendendo. Pelo que foi publicado ali, ela estava totalmente ilegal, que estava trabalhando sem ganhar, e ela que se propôs aí para colaborar? Sim, porque ela ganha já no futsal, ela ganha no futsal e no futebol de campo. Ela é bolsa atleta, ela ganha. Daí eu fiquei sem fisioterapeuta, ela perguntou, se querer eu vou lá dar uma força para vocês. Ela trabalha numa clínica de manhã, na particular, ela não tem nada a ver que a gente está pagando ela como fisioterapeuta. A gente paga ela como bolsa atleta para ela jogar o futebol do campo no JASC. Ela é uma atleta excelente, o treinador que indicou ela, assim a gente foi ver, ela é uma atacante, vocês vão ver até nos jogos. E ela viu a nossa agonia e ela perguntou, se querer eu dou uma força para vocês. Ela pegou 7 dias de folga na clínica e pediu e foi lá nos dar uma força. Ô, Fabinho, Eu não vi nada de... Não, mas de excepcional aí, parecia que estava caindo o mundo. Não, bem tranquilo. E assim, os treinadores elogiaram muito a moça, é competente, ela é formada, é especialista em coluna. A moça é bem excelente na prática dela Ela faz a sua pergunta que Deus chama o break. Os técnicos, a grande maioria desses técnicos dos joguinhos, são os técnicos dos Jogos Abertos ou não? A grande maioria. Se não 100%, 80%. E se não for 100%, é porque o técnico dos joguinhos é auxiliar do próprio dos Jogos Abertos. Vamos ao break. Retornamos na sequência com o último bloco do nosso Itajaí Debate, com Fábio Rez, superintendente da Fundação Municipal do Esporte, que quase, por pouco, não chega para o programa de domingo que vem. Voltamos na sequência com Univale Esporte. Estamos de volta com o último bloco aí do nosso Univale Esportes. Ô Fabinho, diz uma coisa. Como é que foi lá a recepção? Jogos foram bem organizados? O caçador correspondeu? Correspondeu, foi muito, muito bem organizado. A nossa recepção lá, recepcionaram nosso muito bem. O vice-prefeito da cidade foi no alojamento, perguntar se estava faltando alguma coisa. Foi muito show de bola. Eles estão de parabéns pelo evento e pela organização que eles tiveram lá. Os Jogos Abertos vai ser em Lages? Em Lages. E Lages, ela se destaca também, só que ela vai entrar com todas as modalidades, né? Que é quem organiza leva vantagem que entra com todas. Quem organiza leva essa vantagem que ele falou, de entrar com todas as modalidades. Mas acredito que os Jogos Abertos hoje, se fosse hoje, é em novembro, mas mesmo assim, fica entre 3 cidades. Eu acredito que seja nós, Joinville e Blumenau. Aí Itajaí já desponta de ser um dos favoritos também. Lá, a Florianópolis hoje ela está em segundo plano? Florianópolis, eu acredito que hoje ela fica entre os 4. Eles frearam o investimento muito, né? Deram uma freada. Mas acredito que está aí, porque tem modalidade que não tem nos joguinhos e tem no JASC, que é onde a gente pontua muito bem. No triatlon, que a gente sempre tem em primeiro, né? E o bolão, a gente sempre fica em primeiro, então a gente pontua bem, 13 pontos, 26, a gente vai aumentando aí. Quer dizer que a briga vai ser então novamente Itajaí, Joinville, Blumenau, que já foi agora nos joguinhos e vai continuar nos Jogos Abertos? Vai continuar, porque até o nosso recurso abaixou bastante, mas as cidades também, Joinville... Qual foi o percentual que baixou de vocês? Mas perderam muito atleta, não? A gente, não perdemos muito não. A gente perdeu alguns, mas quem é prata da casa aí já fica. E foi uma parte assim até bom, que quem é de fora querer sair, a gente até torça, não que torça assim, mas que saia. Eu quero dar mais valor pro pessoal da casa e esse cara da casa que seja valorizado. Assim, não vai ser da boca para fora que eu estou falando isso hoje. Na virada do ano, quase 100% eu quero deixar atleta da casa. Botar um só espelho em cada modalidade se precisar, senão, não, vai ser prata da casa para fazer uma Olesc boa. A gente quer ser campeão da Olesc dos joguinhos, porque futuramente esse jogador dos joguinhos vai ser o nosso rendimento nos Jogos Abertos. Tá, e esse espelho, então,
Espelho é aquele atleta que vem para dar motivação na equipe. Na base. Esse espelho ele vem só se ele ficar se estabelecendo aqui. Residindo na cidade. Caso Isso eu contrário, concordo. Caso contrário, não. Daí ele treina na cidade, porque o recurso que ele vai ganhar da fundação, ele deixa na cidade numa alimentação, ele deixa numa roupa, comprando numa loja, ele deixa no setor comercial aqui da cidade. E a bocha? Então, a bote eu vou me reunir amanhã com o nosso pessoal. Eu não compactuo, assim, ó, a nossa bote, o que acontece? A masculina agora é toda da cidade. Cortei tudo e só da cidade. A feminina, eu estou preparando o time de base para ano que vem ser só da Que cidade. era tudo importado. Mas esse ano não vai conseguir esse ano. Não, agora o que acontece? Tem duas, as 4 atletas que era de fora, 2 estão morando aqui na região, aqui, uma em Balneário, outra em Itajaí. Já fica... Mas a gente quer, um futuro próximo agora, virado do ano, é 100% ser da cidade. Até, eu estava pensando até já excluir agora, no momento, estou vendo até juridicamente se eu posso fazer isso, porque realmente a gente já pagou esses Bolsa Atleta esses 5 meses, aí esse atleta vai ter que corresponder nos jogos. Não sei se é ruim para mim, juridicamente, eu tirar. Fica ruim agora porque paga 5 meses e não aproveitar. Entendeu? O contrato e Porque daí depois aí eu estou rasgando o recurso da cidade que eu paguei 6 meses. Pagar 6 então meses é complicado para mim. Falta 5 meses para te aproveitar e tu não vai aproveitar. É isso aí. Mas assim, não. futuramente, futuro próximo, virada do ano, a cidade pode esperar que a gente está preparando um time de base forte da cidade para representar a cidade itajaense ou da própria região de Navegantes, de Balneário, onde seja centralizado aqui. Diz uma coisa... Essa base está bem sólida? Bem sólida. Base que eu digo em todas as modalidades? Bem sólida. O bolão, o bocha, todas elas estão tendo essa ramificação? Estão tendo, porque o que aconteceu agora? O treinador, para pegar o rendimento, o que foi pedido para eles? Tu vai pegar o rendimento, mas tu abrir 4 polos base. Se tu não abrir o polo base, tu não vai ter o rendimento para ti. Porque senão o pessoal só queria ganhar e não fazer o trabalho de base. Eu tiro pelo judô, o judô feminino nosso, 85% é da escolinha comunitária do Otávio. Tem uma menina que ganhou prata lá, ela está 3 meses treinando judô. E ela foi prata nos joguinhos. Então, assim, 85% hoje do time do SKD, do Otávio que representa nós, o feminino é da cidade. E o futebol? O futsal é... Não, futebol. Futebol. O de campo. O de campo a gente não classificou. A gente não classificou. Mas eu digo para os Jogos Abertos. Os Jogos Abertos a gente não classificou o futebol de campo. Não classificou. Não, porque não vai, então. Não, é porque quando a gente assumiu, a gente não tinha futebol de campo. O que foi feito uma parceria? A gente fez uma parceria com o Barroso. O time do Barroso fazer a seletiva pra gente. O que aconteceu? Eles foram. Barroso já não tinha pra ele, mas vai ter pra você. mas eles foram, eu fui lá ver o jogo, eles foram com o time e eles foram com o time misto. E os Jogos Abertos? Pro joguinho. Os Jogos Abertos só o feminino. Os Jogos Abertos não vai ter futebol masculino Só feminino. mais. O feminino nós vamos agora, domingo, decidir a vaga com o Balneário Camboriú. Aonde essa menina, essa fisioterapeuta, é Sabia, atacante. Isso aí que cortaram o futebol? Ô Zélio, aonde essa menina que tu estás perguntando, a fisioterapeuta, ela é atacante do time feminino de Jogos Abertos. Tu vê o Foi uma jogo- briga, quando foi uma foi briga Itajaí, do, tinha, do, né? do Delfim, foi uma briga do Delfim para colocar Claro. o futebol Primeira nos Jogos vez, Abertos. primeira vez que teve foi quando os Jogos Abertos foi aqui em Itajaí. Isso. Primeira vez que Itajaí foi campeão 3 anos consecutivos. Foi aqui, foi em Brusque e foi em Lages. Eu fui os 2 Em anos. Lages perdeu o título. Nós somos 2 No anos. tapetão, porque o filho do Bago, o Sacha, o falecido Sacha, estava profissionalizado no 15 de Piracicaba e Isso. descobriram. Isso. Entraram com recurso, perdemos o troféu. E- E ganhamos os dois. Esses Só dois- que quando começou a contar ponto, não ganhamos mais. E aqui em Itajaí... Esses 2 anos eu era atleta. Eras atleta, jogavas? Você já jogou futebol? Modesto, eu era o 10 de Itajaí. O último aqui em Podia Itajaí, ganhar. quem ganhou foi Chapecó, né? Aonde Itajaí? O futebol de campo. Não, aqui Itajaí foi nós. Decidiu com Em o 2000. Marcílio, com Não, nos Itajaí, Jogos Abertos agora. Jogos Ah, tá, Abertos. agora sim. Ganhou, nós estávamos na frente, lá Foi, eles empataram e ganhou. ganharam no Pedro. Mas o futebol, o campo nosso que vai disputar com o Balneário é muito bom nosso time. Tem condições? Tem condições. Quando é que é esse jogo? É domingo que vem agora. É em Balneário, é só um jogo só. Qual o horário? Pra classificar. Eu vou pegar a hora assim, não sei se é 10 Deve ou ser às no 3. campo municipal ali. Isso. É um time bom. Time excelente o nosso time. Nós vamos fazer uma frente bem feita. E o futsal? O futsal, assim, as outras cidades não acreditavam no nosso time. É o time da casa, futsal, só tem um guri de Criciúma. O restante é todos da casa e a gente fez a Mas finta. esse de Criciúma estuda aqui, Estuda aqui, mora aqui, tudo ele faz aqui. E ele não ganha Bolsa Atleta, para deixar bem claro.
o menino de Criciúma, só os da casa que estão ganhando no futsal. E todos são da casa, assim, dos joguinhos. E a gente bateu cidades, assim como o Jack, o Corona de Joinville, né? Tubarão, que tem time na Liga. A gente bateu e ficamos em segundo contra a Concórdia, que é time de Liga. Tem 3 atletas que estavam em Concórdia, que estavam jogando joguinhos. E o jogo, quem viu o jogo foi 4-1, mas era jogo para Itajaí ganhar. Por que ficou 4-1? Porque começamos a botar goleiro linha, foi um expulso nosso, aí complicou o jogo. Até os 10 minutos faltando o jogo, estava o jogo bem equilibrado, 1-1. E o time de Itajaí foi bem. Quem é o técnico do futsal? É o Felipe. Esse menino aí, ele tocava só ao leste do ano passado. Daí a gente viu o trabalho dele, a gente deixou ele fazer o time dos joguinhos. O basquete, vôlei. Basquete ficou em segundo no feminino e em quarto no masculino. O vôlei não classificou. E o handebol ficou em primeiro no masculino e em terceiro no feminino. Né? O handebol, nós sempre temos tradição do handebol, né? Dos outros anos, o Itajaí sempre perdia para Balneário. A gente fez uma... Mas é que o Adriano estava lá, vocês trouxeram o que ganhava lá, vocês trouxeram para cá. Aí até eu também, né? Isso aí até eu. E assim, ó, hoje a gente viu o trabalho do Adriano na prática, assim, na essência. Ele está aí, não? Ele agora foi para os Jogos Mundial Universitário agora. Viajou aí lá para fora. Viajou agora. Mas é o trabalho dele, né? Um dia antes, porque não, foi pela seleção brasileira, ele foi auxiliar. Beleza. Até um dia antes ele ganhou, para ir para a final, ele ganhou por 4 pontos de diferença e ele não gostou. Ele fez um treinamento 10 horas da noite com os guri, pro jogo outro dia de manhã. Ele assim, não, 4 gols foi um jogo muito ruim. E ele fez os guri na 10 horas da noite. Mas aí por causa que chega. Aí no outro dia os guri comeram a bola. Disciplina. E só para falar em disciplina, parabenizar todas as modalidades que foram muito disciplinar lá no alojamento. Não tivemos problemas com o atleta, foi bem respeitado. E o handebol também é muito disciplina, como você está falando, entre o Dilian e o Silvio, que é do feminino. O Silvio eu conheço, o Silvio trabalhou comigo na Fundação de Esporte de Balneário. Eles são muito disciplinares e todas as modalidades também são bem disciplinares. Tem atletas que nem dava de falar que estavam no alojamento, que tão quietos que eles ficavam. Isso é importante, esse ambiente de alojamento. E parabenizar também, se eu puder usar o espaço, as cozinheiras que foram daqui para lá, deram um exemplo na alimentação. A moça da limpeza, né? Eu sabia que quando nós fomos para os Jogos Abertos, eu e o Eladio, foi de Brusque, né, Eladio, que nós fomos? Nós só almoçávamos no alojamento de Itajaí, não ia? Boa. Nós ia fazer uma boquinha lá. Nós ia fazer a boquinha, não fazia lá onde era da FESPORT. Só no alojamento. Boa comida. E parabenizar também toda a equipe, desde o rapaz que estava carregando mochila lá para nós, como os diretores, como os gerentes que deram a força aí. Não faltou o empenho deles. A própria fisioterapeuta que deu uma força para nós, que cuidou ali de 240 atletas, não é fácil. Tá louco. Né? Então, assim, todo mundo foi campeão. Agradeço de coração, que obrigado pela cidade. E a cidade chegou, não por mim, mas por uma equipe em geral, por causa de vocês que a gente chegou no 3º lugar. Olha... Eladio, mais alguma coisa, Eladio? Não, só parabenizar, porque esse trabalho que você faz na base é um trabalho que fortalece se você tem esse espírito de colocar lá na frente e participar dos Jogos Abertos. E aí, como o Fabinho está falando, que os técnicos, a grande maioria, já trabalha com a base, então fica mais fácil. Sim. E é aquele negócio que tu fala, né? Ó, não adianta tu ganhar uma medalha. O cara vem lá de São Paulo aqui, os Jogos Abertos é em Chapecó, o cara vai a Chapecó, ganha medalha e volta, nem sabe onde é Itajaí. Se amanhã ele passar por aqui, ele não sabe que ganhou uma medalha por aqui. Sim. Eu acho que... E não deixa legado nenhum para a cidade, né, Zélio? E a gente pensa assim que futuramente o pessoal dos joguinhos, ele tem que ser o rendimento, não trazer atleta de fora para ser campeão, porque não deixa legado nenhuma para a cidade, só para falar que foi campeão. Mas essa era a filosofia, né? Quando se criou os joguinhos, foi exatamente para aproveitar a prata dos da jogos casa, abertos, né? aproveitar todos aqueles atletas da própria região. Né? E assim, ó, depois foram deturpando. Aí veio aquela competição, né? Joinville, Florianópolis, ficou Blumenau, querendo negócio, ganhar de né? qualquer jeito, Criciúma, começaram a importar, né? É como nós tínhamos aí o moleque bom de bola, quando lá em Camboriú, os caras contratavam os moleques tudo, levavam para lá para estudar lá. Só para fortalecer o time Até deles. hoje, tem o Recriado, que é tricampeão, moleque bom de bola, dão tudo de graça para os guris, mas é uma mordomia para jogar. Importação, então. Importação. Nós temos o Guarani, que hoje tem uma companhia lá dentro que
financiava isso aí, A Paraty. a Paraty. E só para finalizar essa nossa parte assim, Zélio, a gente vai deixar à disposição sempre à comunidade e a vocês da imprensa, é bem transparente. Se alguém falar alguma coisa diferente da verdade, que a gente está atrasando, que a gente está fazendo alguma coisa de errado, vão faltar com a verdade, que a gente trabalha bem na transparência e se ao momento que vocês quiserem ir lá para dentro da fundação, puxar arquivo, até a população, vocês podem ficar bem à vontade, que a gente está bem tranquilo para dar a explicação que a sociedade precisa. É na transparência que a gente vai conquistar a credibilidade da FEMEL. Olha, parabéns. Eu acho que uma conquista dessa, ficar atrás de Blumenau e atrás de Joinville, tem que enaltecer. Não tem nem dúvida que a gente sabe o poderio nela que é essas duas cidades. E, Zélio, assim, a Eu gente... acho que esse é o mais próximo, né? Que nós chegamos. Sim, fora foi o mais próximo, Foi o terceiro mais colado. E assim, ó, eu acredito, assim, depois que a gente começou, a gente teve umas 3 modalidades que a gente pensou que ia chegar e não chegou, a gente ia brigar pelo título. Não, sempre tem decepção. Tem aquela que tu acha que não vai chegar, o cara não ganhou 7 medalhas de ouro. Sim. Tu não ia nunca sair daqui pensando que ele ia ganhar 7. Tu achava que ele ia ganhar. Sim. Chega lá e ganha 7. Mas o treinador dele me falou assim, ó, ele vai gabaritar, Aí, Marcelo. aí chega a modalidade que tu acha que aquela é garantida e na hora... Eu tiro pelo Karatê, o Karatê sempre campeão de jogos abertos, ele nem pontuou. Tu vê? Entendeu? Ele é campeão de jogos abertos. O futsal nosso Karatê feminino... é o Eurico. É o Eurico, nem pontuou. Tu vê? Decepção pra ele, hein? Decepção, principalmente para Pra nós. vocês, né? Outra modalidade, futsal feminino. O nosso futsal feminino é muito bom. E parou nas quartas. É o Ademar que tá tocando aí? Não, a gente tirou. Hoje é o esquerda, ele é um dos melhores do Brasil, assim. Ele Não é aqui conheço. de Luiz Alves. A gente tirou o Ademar por algumas situações, daí. Não deu certo. Não deu certo. E botei ele tá na outra modalidade, na escolinha, futuramente a gente vai ver o que a gente vai fazer. Mas esse esquerda é excelente treinador e vai conquistar vários títulos por Tagi, acredito. Fabinho, parabéns. Falasse pouco que chegasse atrasado. Não, tranquilo. Aí eu não posso fazer nada. Registra a presença do Registra da presença do Célio Amorim, que veio para participar junto. Célio já fica de antemão convidado, Célio, nós vamos entrar em contato. Durante essa semana tu vai vir um dia aqui no nosso Unisport, meio-dia, 1h, não tem problema, né? Então já a gente conversa depois e acerta isso E aí. o Celinho também foi um causador dessa nossa vitória de terceira colocação aí, que brigou bastante. Seu Benício, obrigado. Obrigado. Obrigado, tchau, que já botaram o caractere.